aqui na gravação, né? Então, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de instalações do sistema elétrico de potência, né? Mais conhecido aí para os mais íntimos aí do CEP, né? S com S, né? Então, vamos a nossa, só para a gente fazer o mindset aqui, né? Estamos hoje na aula do dia 10, né? Do 3, né? Para a turma aí de Catalão, né? O evento 734961. Então, pessoal, a gente retornando aí na nossa aula anterior, deixa eu fazer o compartilhamento aqui da, da tela aqui em si, aí fica mais fácil. Beleza. Então, a gente parou aqui, né, nessa parte aqui de dimensionamento, né? A gente falou um pouco aí de geração, né? No decorrer aí das nossas aulas, né? A gente falou, né? Igual retornando um pouco aí da aula anterior, né? A gente estava falando, né? De critérios, equivalente mecânico, da parte de geração. Daí você tem que criar o equivalente, né? Elétrico na parte, né? De potência elétrica, e daí esse cálculo, até comentei que para usinas solares, usina eólica, todo e qualquer tipo de usina, você usa esse critério. Alguns é um pouco a mais, um pouco a menos, uns são 80%, mas por padrão, geralmente, né, é porque é o seguinte, você tem perdas, né, perdas dependendo aí da arquitetura do sistema, né, perdas por atrito, perdas por efeito Joule, né, aquecimento dos condutores, ele diminui sensivelmente o transporte aí dos portadores de carga, né, dos elétrons livres no condutor, a própria distância, né, os efeitos, igual a gente comentou aí, os efeitos da distância, né, dados aí pela segunda lei de Ohm, né, que ela é inversamente a distância, que no caso, né, desculpa, né, diretamente proporcional ao aumento da resistência, e a resistência elétrica, ela aumenta com o aumento da distância aí não só dos cabos, mas também dos barramentos. O barramento, a diferença é a geometria, né? Tem barramento quadrangular, tem barramento circular. Barramento circular, que ele é oco, aproveita o efeito da tensão e da corrente alternada, né? Que o cabo, eu não sei se eu comentei com vocês, né? A energia, né? Isso aqui é uma arquitetura de rede, né? A energia, ela vai fluir, deixa eu mudar a cor aqui, né? Ela vai fluir na superfície do cabo elétrico em tensão alternada, né? Em tensão e corrente alternada. E a parte interna de cada fio aqui, né? A gente tem as proporções, o cabo clássico que é utilizado na rede, né? O 6 por 1, ou seja, 6 de alumínio, 1 de aço. Aqui tem 18 por 1, 18 de alumínio, 1 de aço. Temos o 12, né? Esse 12 por 7, ó, 12 de alumínio e 7 de aço, dependendo aqui do projeto. Hoje, dando tempo, a gente vai falar de linhas de transmissão, né, de projetos e da norma aplicada à própria linha de transmissão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, esses critérios aí, né, de projeto particular, né? Então, você faz o equivalente mecânico lá na geração, né? No caso nosso, a maior disponibilidade é a hidroelétrica, né? Variação de energia potencial gravitacional aí, que vira energia cinética, né? Assim, não é um sistema totalmente conservativo, né? Porque ele tem perdas, né? Por isso que você coloca, né, desse total que criou 85
por cento, porque tem perdas aí por atrito no fluido, o tipo de fluido que você utiliza, né? Aqui na própria construção aqui da geração de energia, você tem uma grade aqui para justamente evitar que os detritos aqui eles entrem nas pás e aí diminua a vida útil dela, né? Existe toda uma lógica de projeto também na parte das turbinas, né? Eu tenho até um vídeo aqui da turbina aqui de Francis, né? Eu até mostrar para você aqui, né? Da tecnologia do tipo de lâmina utilizada, aqui, ó. Só um minuto, só. Vou compartilhar a tela toda, que aí vai ficar fácil aqui para gente. Esse daqui, eu não vou compartilhar o som, não, porque não há necessidade aqui, ó. Então, essa turbina aqui fica bem aqui, ó. A gente tem aqui esse desenho dessa simulação, né? A gente tem a parte do montante, a parte do jusante, a queda d'água aqui, né? Que vai cair no caracol aqui, né? E a arquitetura, essa arquitetura usada aqui, é a arquitetura Francis, ó. Tem a tomada d'água, aqui mostrando a transmissão, né? A parte onde a turbina fica, a parte mecânica aqui de controle de pressão, né? Os jatos que eles vão controlar, né? Porque eu tenho que garantir que esse sistema ele tenha um controle de frequência, né? Lembra lá os 60 Hz? Então, aqui, ó, se a gente for mais para frente aqui na simulação, ó, aí mostra aqui a parte interna, que o rotor, a gente tem os estator, tá vendo? Ó, cada ponto desse daqui é uma bobina, e daí, dependendo do projeto, eu posso colocá-las em série para aumentar o nível de tensão até chegar no nível máximo aí, né? Lembrando que, vamos supor que eu pegue, deixa eu, deixa eu pôr as transparências aqui, pessoal, que aí fica mais fácil. Habilitar aqui a transparência, né? Então aqui, pessoal, para ficar mais fácil, né? Eu poder ter a. Então, geralmente aqui, pessoal, você tem aqui, ó. Aí vamos supor, né? Eu pego um conjunto aqui de bobinas e ligo eles em série. Então, vamos pegar esse conjunto aqui, ó. Cada um desses pontos aqui, né, seria vamos dizer assim, um, um par de bobinas. Lembra lá? Em transformadores a gente tem essa arquitetura, né? Você sempre tem o quê? Você tem um enrolamento, cada volta é chamado de espira. Essa arquitetura é aplicada em transformador para você, porque o transformador, né, na eletrotécnica, na engenharia, ele é chamado de transdutor. Por quê? Você tem uma parte aqui, né, que é geralmente a que recebe energia primeiro é o primário, né? E você tem a parte do secundário aqui, ó. Cada volta dessa aqui é chamada de espira. Então, uma bobina, ela tem a bobina mais simples, tem a parte do primário e tem a parte do secundário. Geralmente, o primário, ele é alta tensão, é média tensão, e geralmente o secundário, às vezes, né, ele é baixa tensão, mas ele pode ser o quê? Ele pode ser média tensão. Vamos supor que um transformador de 138 kV chega desse lado, né? O secundário dele vai ser uma rede 13.8, entendeu? Aí depende aqui da arquitetura. Deixa eu apagar essa outra bobina aqui, que aí vai ficar confuso aqui para a gente. Então,
Aí do outro lado oposto, né, toda máquina elétrica, essa daqui está em modo gerador, né? Nós temos o motor, que ele está em modo motor, né? A diferença é que um recebe energia mecânica e gera energia elétrica, o gerador. O outro recebe energia elétrica, né, o motor elétrico, e gera energia mecânica. Então eu posso pegar essas bobinas aqui e quantas eu quiser colocar aqui em série. Eu aplico elas em série. O que seria pôr uma bobina em série? Por exemplo, você tem a bobina um aqui, ó. A bobina um aqui desse enrolamento e eu quero ligar com a bobina 2. Aí o que que eu vou fazer? Ó, tem a bobina um e a 2 aqui, ó. Eu vou interligá-las porque aí elas vão virar uma outra bobina, sei lá, a 1, 2, né? Essa aqui é a bobina um, essa aqui é a bobina 2, e elas ligadas em série, ou seja, eu vou ter mais potencial elétrico, né? Eu vou ter uma capacidade maior de gerar mais potencial elétrico e, consequentemente, o quê? Gerar mais potência para todo o sistema elétrico de potência. E a gente tem as relações de transformação, né? Relembrando aí, ó, a quantidade, né, a diferença de potencial que eu vou. Aí geralmente eu gero uma diferença de potencial aqui, né? Vamos pegar um transformador de distribuição, né? Que em um lado chega uma DDP de 13,8 kV, né? Que aí no, né, se eu for pegar fase, né? O monofásico vai dar 7.965, né? Então, eu vou até apagar aqui para eu não incorrer em erro. Desculpa, gente. Então, a rede 13,8, né, por fase, uma fase, né, aí chega aqui aproximadamente 7,9 kV. E aí, do outro lado, né, do transformador lá de distribuição, eu vou ter os 220 volts por fase. Então, geralmente, essa relação, né, aí aqui é o primário, ou às vezes ele chama de 1, né, o secundário chama de 2, né? Então, é a tensão no primário, ela é diretamente proporcional à tensão do secundário, ou seja, quanto maior a tensão no primário, automaticamente a tensão do secundário vai aumentar. E aí eu posso linkar essa DDP eu tenho aqui no primário com a DDP do secundário. Aí é lógico, né? Geralmente, um transformador de distribuição, ele vai estar na configuração delta, em que você não tem tensão de fases, ou seja, eu vou ter tensão de linha, né? Ou seja, eu não teria o 7,9, eu teria o 13,8, né? Por exemplo. E aqui é possível eu ter o 220, ou 380, ou 660, mais ou menos, né? Com o neutro aterrado aqui. O neutro vai estar aterrado, aí eu vou ter fase A, fase B e fase C aqui, nessa relação de transformação. Então, a tensão, e eu poderia colocar, né, do secundário aqui em cima e do primário, desde que eu obedeça na equação a mesma ordem, né? Então, a tensão, a diferença de potencial no primário é diretamente proporcional à do secundário. Aí, matematicamente, eu traduzo em uma divisão. Quando eu falo que duas variáveis, né, ou seja, a DDP do primário e a DDP do secundário são diretamente proporcionais, a equação é básica, né? Aí daqui eu não estou nem considerando cálculo, né? A parte aí de equações diferenciais, eu estou simplesmente considerando um cálculo simples, né? Então, o que o pessoal da física faz? Quando eu digo que duas coisas são diretamente proporcionais, eu coloco as duas, né, em uma divisão. Daí tanto faz, né? Dependendo aí da teoria, né? Tanto faz eu colocar o primário dividido pelo secundário ou o secundário dividido pelo primário, desde que a outra relação, né, que é o quê? Que é a quantidade de bobinas ou de voltas aqui que eu tenho, bobinas não, desculpa, né? De voltas que eu tenho nessa espira, né?
que aí o pessoal chama de TAP do transformador, né? Por exemplo, geralmente o transformador de distribuição, ele tem os TAPs aqui, ó, e tem uma conexão, vamos supor, eu tenho, sei lá, 30 voltas aqui, o X1, aí tenho 30, eu não vou pôr nem X para não confundir com. Aí que eu tenho o 1, o 2, o 3, aí eu vou aumentando a quantidade, né, de taps aqui no transformador, até se eu. Daqui a pouco eu mostro aqui um. Eu vou aumentando aqui, né? Então a quantidade de voltas que eu tenho na espira, né, na bobina, né, a quantidade de espiras, ou seja, voltas que eu tenho na bobina do primário é proporcional, ou seja, é diretamente proporcional à do secundário. Então, ó, note que os dois são diretamente proporcional. Aí tem uma pegadinha do malandro. E por sua vez, a corrente, elas também são diretamente proporcionais. Só que é entre tensão e quantidade de voltas que eu tenho na bobina aqui, na construção, né? Elas em relação à corrente, elas são inversamente proporcionais. A corrente do primário e do secundário, elas são diretamente proporcionais. Mas quando eu coloco as três variáveis, que é DDP, quantidade de voltas na bobina, e eu analiso ao mesmo tempo a corrente, né? A corrente do primário e do secundário são diretamente proporcionais. A diferença é que eu tenho que inverter aqui, ó. Então, aí vai ser corrente do secundário, já que eu coloquei o primário em cima, né? Do secundário, a corrente em si, do secundário e do primário, né? Do primário e do secundário aqui, ó. Elas são diretamente proporcionais. Só que em relação à tensão que é aplicada tanto no primário e secundário e a quantidade de voltas da bobina do primário e secundário, elas são inversamente proporcionais. É por isso que eu tenho que mudar a relação aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo no numerador tá primário, né? E aqui eu vou ter que colocar secundário para eu conseguir o que fazer o projeto, né? Então lá na NBR, né, de projetos lá de rede de distribuição, a 54, já que eu abro ela aqui, né? 54 alguma coisa, tenho que dar uma olhada, vou conferir agora aqui com vocês, né? Então, elas são. Essa fórmula básica é utilizada na NBR, que por sua vez, lembra que eu falei? É Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional, né, lá do I3E, né? Que aí ela foi o quê? Foi comprada pelo Brasil, cada país compra o seu, né? Aí você compra, traduz para o português e joga um número aí e cria a norma, né? Que foi uma tradução, né? Então, agora deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela aqui, ó. A NBR, pessoal, é essa daqui, ó. Deixa eu ver se o... Tem essa daqui, ó, transformadores, que é transformadores de potência, né? Transformadores de subestações aí de potência, no caso, voltando ao nosso esse tipo de transformador aqui, né? E tem também, deixa eu pegar aqui, acho que eu não transferi aqui a 54. Deixa eu só achar ela aqui, pessoal. 5440. Essa daqui é a NBR, que aí ela vira, no caso aqui da agora equatorial, né? Ela virou essa norma aqui, ó. Não, que é prontuário. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouco. Se der tempo hoje aqui. Vamos lá. Normas técnicas. Ó, tem essa daqui, a NTC 10. Tá vendo, ó? Essa NBR aqui, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional.
foi traduzida, a gente está na página 35, né? Olha, foi traduzida, olha, overhead distribution, né? Transformers, né? Requerimentos aqui. Então, ela foi pega de uma norma internacional, traduzida para o português e eu vou voltar lá, 30 e aqui, ó, os TAPs que eu estava falando, ó, da bobina aqui, ó. Aí tem padrões para transformador monofásico, bifásico, trifásico, ou seja, essa norma aqui, ela tem toda a abrangência, que são os padrões de construção, né, que a gente tem, o clássico, o monofásico, ó, tem até uns a mais aqui, né, ó, tem esse com duas fases. Geralmente a gente utiliza mais esse daqui, ó, para a rede rural, né, que aí o primário ele é monofásico e o secundário ele é trifásico. Tem esse daqui que ele não é utilizado muito aqui, pelo menos nas aulas que eu ministro para eletricista de distribuição, né? Que eles sabem, às vezes eles sabem até mais que eu, porque eu até fiz esse curso, né, de eletricista de distribuição, eu fiz o de eletricista de linha viva, só que eu fiz para ser supervisor, né? Depois que eu terminei engenharia elétrica, fui trabalhar na empresa, eu fiz esses cursos para eu conhecer mais do universo do eletricista de distribuição, do de transmissão, né? Só que aí eles me relataram que nunca viram esse tipo de transformador, né? Aí basicamente a gente tem um clássico aqui, ó. Esse daqui, ó, aí tá vendo? Então, os desenhos que são relevantes, ou seja, o que a gente utiliza na nossa região aqui, né? Hoje, no caso, é equatorial, né? Mas antigamente era CELG. O que utiliza aqui pega Ctrl+C, né? Da norma da NBR, que por sua vez foi Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional e cria essa NTC 10, né? Essa daqui é a NTC 10 aí, e hoje na Equatorial, assim, ela até mudou, ela está integrada em outros tipos de documento. Depois a gente vai numa próxima aula aí, eu estava dando uma olhada, porque mudou tudo, né? Aí eu estava dando uma atualizada para saber até onde que ficam os documentos padrão, para eu poder orientar, né, vocês aqui da eletrotécnica, o pessoal lá da engenharia elétrica, né? Então, eu preciso saber aonde que estão esses documentos, né? Por exemplo, o antigo que tinha, né? Existiam dois antigamente eles colocaram, eu não sei por quê, em duas arquiteturas, um em HTML5 e outro em outro tipo de arquitetura, né? É lógico que a base, o HTML5, né? É o da internet. Só que eles usaram dois tipos de arquitetura e você acessava dois sites diferentes, o da Enel Goiás aqui, né? Mas só que ele já caiu, né? Atualmente a gente acessa esse daqui, ó. Esse da Equatorial aqui, ó. Esse é o que fala das normas técnicas aqui, né? Depois a gente vai com calma analisar, né, para a gente saber onde que a gente encontra as informações. Porque o mais importante, gente, que eu falo para o curso de eletrotécnico, para o curso de engenharia elétrica, né, o tecnólogo em elétrica, mais importante do que eu pensa se eu tivesse que decorar, né, 104 páginas aqui, né, de normas e desenhos aqui. É virtualmente impossível. Eu, como profissional, eu tenho que saber aonde eu encontro, mesmo porque, né, há pouco tempo atrás, essa página aqui nem existia. E eles mudaram os padrões tudo aqui, ó. Tá tudo mudado, pessoal, aqui, ó. A norma técnica, que algumas estão aqui, né, tá mais difícil de acessar, que algumas estão aqui, outras elas se transformaram nesse documento aqui, né, de especificação, né? Então, a gente, numa aula posterior aí, né? Hoje a gente vai focar mais na parte de transmissão. A gente vai analisar isso daqui, né? É importante vocês saber aonde que eu encontro, né? Onde que eu vou ter subsídios para eu poder elaborar um projeto, até para eu poder saber uma lista de material, por exemplo, aqui, ó. Eu estou preparando aqui uma
material aqui para vocês, ó. Igual aqui, ó. Esse é de... Só um minuto aqui, você. Ó, isso aqui são documentos para você fazer o requerimento para projeto de linha de transmissão. Tem um para linha de distribuição também, né? Então, aí, por exemplo, a NTC 06, ela ficou dentro de documentos como esse daqui, ó, os desenhos, os padrões, as especificações, ó, os desenhos, né? Aí, por exemplo, a rede tipo U, né, que é a Rural Zona. Então, eles não estão mais numa NTC 06. Eu ainda tenho no meu arquivo aqui pessoal, né, no meu banco de dados, as normas. Mas muitas dessas aqui, elas não estão mais com o nome de norma, estão dentro desses critérios, igual aqui, ó, estrutura de rede de distribuição aérea rural, né? Aí você tem os mesmos desenhos que eu encontraria na NTC 06, eles estão aqui, né? Então, eu estou dando uma analisada, uma atualizada, para poder passar para vocês, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Beleza. Então, gente, vamos ver agora. Ah, deixa eu terminar, né, de mostrar aqui, ó. Aí aqui, ó, essa de baixo é a turbina, realmente é a Francis. Esses outros aqui são os controles que eu falei, né? Que ele aumenta ou diminui a pressão para eu poder controlar, né? Eu não, né? O computador lá, né? Primeiro era um sistema puramente reativo. O que que é reativo, né? Ele não tem nada a ver com reatância. Ele era um sistema que era setado, né, para eu ter quantos RPMs possíveis eu conseguisse, né, para justamente eu manter a frequência do sistema em 60 Hz. Hoje em dia, né, ele tem ainda tem a parte eletromecânica, porém essa parte eletromecânica ela é supervisionada por um sistema computacional, né, que ele faz essa supervisão online, ou seja, em tempo real aqui. Então aqui, ó, aí ele aumenta, diminui. Essas pás aqui aumentam e diminuem, ó. Você está vendo que tem várias seções aqui, né? Tem essas azuis e dessas esse amarelo aqui, esse verde aqui, né? Meio verde. E daí, ó, internamente é que eu tenho a turbina mesmo. Essa aqui é a turbina Francis e a lâmina, né? A lâmina característica desse tipo aqui. Aí depende, né, do tipo de construção. Você tem a construção dedicada para grandes quedas d'água, tem para pequena queda d'água, tem turbinas que é chamada de turbina tipo bulbo, que é para uma construção, né, que eles chamam a fio d'água, né, que ela fica bem não tem praticamente queda nenhuma, né? Mas aí o que que ela faz? Assim como uma turbina de avião, ela faz só fazer um desenho rápido aqui. Tipo o bulbo, por exemplo, né? Aí a lâmina d'água fica mais ou menos aqui, ó. Não tem queda d'água igual nessa hidrelétrica aqui, clássica, né? Aí o que que acontece? Aí tem uma região aqui onde fica a turbina em si. A água, ela vai passar aqui, ó. Ela passa por esse duto forçado aqui, ó. E com essa diminuição de pressão aqui, ela vai ser forçada a girar, né? Aí é um tipo de construção diferente. Ali tem umas do Pará que é mais ou menos esse tipo aí de construção aí. Deixa eu fechar o vídeo aqui, né? Era o vídeo que era só isso. Então, gente, vamos entrar nos critérios de projeto. Vocês verem o tanto que é interessante aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó, os padrões aqui, a gente tem, ó, de 750, 500, 230, 138 e 69, o de transmissão. Esse daqui eu peguei de um livro atual. Tem um livro mais antigo, que o pessoal chama de Fuchs, né? É um livro bem clássico aí na parte não só de transmissão, de distribuição, né? E aí eu peguei uma atualização de um livro aí de sistema elétrico e ele tem uma compilação diferente, né? Ó, a subtransmissão, ó, são as redes de 130.
138 kV, algumas de 69, ó. Tá vendo que eu posso considerar 69 kV, ó, tanto transmissão quanto subtransmissão, a 34,5 kV, lembra, né, que eu falei em aula anterior aí, ó. E aí você tem um tipo de classificação. Alguns livros, essa classificação, ela é diferente. Então, tenho linha de transmissão longa, são linhas maiores que 249 quilômetros. Então, para essa longa aqui, eu vou ter um tipo de modelagem diferente. Para uma linha média, ó, ela está entre 80 quilômetros e o de 249. Agora, uma linha curta, ou seja, um comprimento reduzido, são linhas de transmissão menores que 80 quilômetros. Relembrando lá de eficiência energética, né? Então, você tem os grupos, né? Lembra? O A é de alta tensão, o B, baixa tensão, né? Então, a gente tem os vários subgrupos aqui que eles estão enquadrados nesse tipo de linha. Lembra que lá em eficiência energética a gente comentou, né? Um cliente, necessariamente, ele não é, né, uma que fica aqui no final, né? Ou uma residência, né? Ou um estabelecimento comercial, né? Ou então uma indústria. Existem clientes que eles não se enquadram aqui. Existem clientes que é o quê? Que é uma concessionária, por exemplo, de energia, no caso agora, né? Antigamente era Celg, depois virou Enel, e agora é Equatorial, né? E esses são clientes, eles estão o quê? Enquadrados nesse subgrupo. Por quê? Porque esse cliente aqui, né? Ó, nesse cliente eu tenho as cargas internas da residência, né? Eu tenho chuveiro, eu tenho iluminação, do mesmo jeito aqui, ó. Eu tenho, né, dessa loja aqui, eu tenho o caixa, né, que faz os pagamentos. Eu tenho aqui né, as gôndolas, né, a parte de frios lá do supermercado ou do atacadista da indústria aqui, né? Eu tenho o quê? Eu tenho, dependendo aí do tipo de produção, vamos pegar um Ambev aí, né? Eu tenho o invase de refrigerante, o invase de bebidas em geral, por exemplo, né? Então, é relacionado a essas cargas de produção ou de consumo, né? Por isso que essa última fase aqui do sistema elétrico potência é chamada de consumo. Eu errando o português aí, né? Lembra, ó, a geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, esse subgrupo aqui é o quê? É uma concessionária de energia aqui, ó, dependendo, é uma concessionária de energia em que as cargas deles são o quê? São os clientes. Porque esses clientes consomem e pagam uma tarifa, uma conta de luz. Se for um consumidor comum, né, ele paga o que ele consome, né, seja ele monofásico, bifásico ou trifásico. Já um consumidor que tem uma demanda, ou seja, é uma loja, né, um grande atacadista ou então uma indústria, ele tem um contrato de demanda, igual eu expliquei aí lá em projetos, eu lembro que eu expliquei para a turma projetos elétricos industriais, né? Então, eu tenho um contrato de demanda que eu tenho, né, o direito de ter energia ininterrupta, porém eu tenho que cumprir a carga que eu dimensionei no meu projeto elétrico aqui e relacionada ao transformador que eu estou utilizando aqui, geralmente um grande consumidor. Daí, todos esses pagam uma fatura, pagam uma conta para esse consumidor, que é a concessionária de energia. Lembra que lá em projetos elétricos industriais eu fiz até essa analogia, né? Que é como se fosse uma concessionária de carro. A concessionária de carro, ela vende o carro, mas quem constrói o carro é a montadora, do mesmo jeito. A unidade de geração, ou seja, a hidrelétrica, no nosso caso, na maioria aqui, né, no CEP, ela é a montadora de carro, ou seja, a montadora de energia. Então, esse cliente aqui, ó,
o consumo dele não é direto, ele é indireto porque ele tem outros clientes menores que consomem energia, porque ele não consome carga, mas ele vende o quê? Ele vende energia para outros consumirem com as cargas que eles têm aqui depois do secundário do transformador. Então, todo o dinheiro, né? Aí, por exemplo, tem as tarifas pelo uso, ó. Já viram lá na conta de energia? Aparece lá tarifa pelo uso, né, do sistema de distribuição. Existe a tarifa pelo uso do sistema de transmissão, né? Na conta de energia, isso vem rateado para todo mundo, né? Então, as cargas de um cliente maior, tipo a concessionária, são os próprios consumidores, né? Dado a sua proporcionalidade aí, né? Do residencial do menor até o comercial, que é um pouco maior, e do industrial, que provavelmente é o que tem a demanda maior aí. Então, gente, indo para o próximo aqui, ó. Como é que eu dimensiono esses projetos, né? É lógico que a gente tem uma matéria que, inclusive, é a próxima, né? Se não me falha a memória, é a próxima nossa. Se não for manutenção, né, do CEP, vai ser projeto do CEP. Então, pessoal, existe um critério para eu dimensionar. O critério mais clássico aqui, ó, é esse de Alfred Steel, né? Ele utiliza essa equação aqui, ó. Vou até colocá-la grande aqui, ó. Então, a tensão. Ó, e existe um setting aqui, ó. O comprimento, ó, esse comprimento L aqui, né? Então, a tensão, a gente vai ver que tensão é essa daqui, ó. Aproximadamente igual a 5,5 multiplicado por raiz quadrada, quando não tem nada aqui, é porque é 2, né? Então, raiz quadrada de 0,62 vezes L. L é o quê? É o comprimento da linha de transmissão. Igual lá na segunda lei de Ohm, né? Mais a potência, a gente vai ver que potência que é essa, né? Dividido, tem que estar aqui dentro da raiz quadrada, aqui, ó. Dividido, que eu pude dividido por 100. Beleza. Olha o setting aqui, ó. Isso daqui é a tensão da linha, ou seja, se a linha é de 750, ou 500, ou 230, ou 138, ou 69, sei lá, ou o nível de tensão que é essa linha. Ah, entendi, professor. Então, baseado nesse critério, esse é um dos critérios, viu? Desse critério aqui de Steel, Alfred Steel, né? Isso aqui é o mais clássico. Lá no livro do Fuchs tem isso aqui, ó. Então é baseada nessa fórmula, né? Assim, antigamente, né, como se diz, eu era mais noob, né, mas como se diz, engenheiro Nutella, eu achava que eu ficava pensando, gente, como é que eles dimensionam? Porque, como se diz, vamos dar uma de telecurso segundo grau, vamos pensar um pouco. Você tem uma residência, então você tem o quê? Você tem chuveiro, você tem cargas fixas, né? Coisas palpáveis, vamos dizer assim. Você tem chuveiro, você tem um liquidificador, você tem equipamentos em que você sabe a potência deles, e você sabendo a potência e vindo ali com alicate amperímetro, sabendo a potência, né? Aí você sabe a tensão que é aplicada na rede, geralmente é monofásico. Você vai aferir a corrente, aí você consegue dimensionar essa potência. Então, você tem todo o universo de dados para você poder dimensionar, né, a carga que a sua casa tem, ou que um consumidor comercial tem, ou que uma indústria tem. Agora pensa, faço parte do SIM, ó, Sistema Integrado Nacional, ou seja, eu vou dimensionar as tensões. Pensa, ó, a bucha. Eu vou dimensionar a tensão de geração, ó, de uma Itaipu, por exemplo. Eu vou dimensionar as tensões da linha de transmissão, ou seja, os padrões de tensão que vão transmitir essa energia até chegar, né, lá no secundário do transformador para cada tipo de consumidor. Mas a questão é que, vamos supor, lá no início, quando começou a criar as hidrelétricas, né, os tipos de geração.
que critério que eu utilizava, né? Como que eu vou dimensionar se eu não sei quantas casas existem no país, né? Por exemplo, né? Eu posso até fazer, por exemplo, uma vez eu conversando com um professor lá da Católica, né, onde eu fiz a engenharia elétrica, né, o João de Oliveira, e ele trabalhava, né, hoje em dia ele é aposentado. Ele trabalhava também, né, além de ministrar aula, ele trabalhava no setor de planejamento, né. Então aí eu perguntei, professor, pergunta que não quer calar, como, né, que eu dimensiono, isso não foi nem para o sistema elétrico potência. Eu estava pensando num projeto de uma casa, por exemplo. Daí ele falou, ó, é, eu fiz essa pergunta na época, mas eu pensei, e o que eu pensei, a estratégia que eu pensei é o que realmente, né, muitos dos professores, eles corroboraram esse raciocínio, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, só para, como se diz, para a gente exercitar a nossa capacidade de abstração, vamos pegar aqui a NTC 04, né? Que é a Bíblia da Baixa Tensão aqui, ó. Existem algumas tabelas aqui, ó. Olha que interessante. Eu só pegar uma. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. Essa tabela 8 ela é fantástica aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um ranking de cargas para equipamentos diversos aqui, ó. Tem o batedeira, cafeteira, chuveiro. Antigamente, o chuveiro que a gente tinha, seja rico, seja pobre, era esse aqui, ó. Era o que tinha para hoje. Só existia o chuveiro clássico de 4.400. Hoje em dia a gente tem, né, de várias marcas. O maior que eu encontrei já no mercado é um que ele parece aquela nave da Star Trek. Talvez ele faça até dobra espacial. Ele tem um modelo lá que ele chega a quase 10.000 watts de potência. Tanto você pensar que ele esquenta, né? Então, essas cargas aqui, ó, aí o que que o João de Oliveira me disse, né? E eu tinha até começado a pensar. Eu falei assim, Pablo, é o seguinte, se fosse eu, né, o gestor na época em que eu estivesse elaborando uma norma dessa daqui, né? Aí é óbvio que ele já tinha me contado que era Ctrl+C, Ctrl+V de norma internacional, que por sua vez foi essa NTC 04, né? Ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma ela é uma coxa de retalhos. É um pouco da NBR 5410, é um pouco da antiga NBR 5433, um pouco da 5434. Pega um desenho daqui, um cálculo dali, aí vira essa norma aqui, que é de fornecimento para baixa tensão, por exemplo. Então, você pega equipamentos padrão que existem na época, aí vamos supor, é todo o aparelho de som, por exemplo, toda enceradeira que tem essa potência, né? Aparelho de som, né? Os antigamente, né? Os 3 em 1, né? Que existia, né? Hoje em dia acho que nem tem mais, né? É, TVs, né? TVs a gente tem de várias polegadas. E mesmo se a gente tivesse um padrão, vamos supor que só existisse TV de, sei lá, de 60 polegadas. A potência das marcas, né? Sei lá, da Gradiente, sei nem se existe ainda Gradiente, Gradiente, de uma LG, de uma Samsung, elas seriam, né, provavelmente, elas não seriam iguais, seriam diferentes. Então, né, qual que foi a ideia do João de Oliveira? Ele falou, Pablo, eu pegaria, sei lá, aí na época, né, na época dele lá, só tinha TV de 14 polegadas, às vezes tinha lá de 20 polegadas, mas o basicão na época, né, era de 14 polegadas. Aí eu pegaria essa TV de 14 polegadas, né, eu pegaria de vários fabricantes, um da LG, outro da Gradiente, outro da Philco, e por aí, né? Pegaria a potência de cada um para essa mesma polegada, faria uma soma e faria uma média aritmética, por exemplo, né? Vamos supor que eu teria de 14 polegadas, três
três modelos aqui, aí uma é 100, a outra é 200, a outra é 150. Aí eu somaria, dividiria por três e daí eu faria essa tabela aqui, ó. A média dos aparelhos de TV que eu tenho na época, tem até aqui, ó. Cadê, ó? TV, ó, televisor, ó. A média que eu tenho de carga para um televisor, sei lá, é 120 watts. Então, quando você, principalmente você faz um projeto predial, né, para uma residência, e aí você não sabe a carga, né, que o seu cliente tem, existe aquele critério, né, que a gente faz o cálculo do perímetro, aí tantas tomadas, né, a cada tantos metros, não sei o quê, e tem para ponto de iluminação, aquilo é quando você não tem critério. Mas quando você tem critério, ou seja, você tem, né, uma ideia das cargas que um cliente utiliza, né, você vai pegar aqui, né, essas médias aqui e gerar um consumidor. Foi por isso que eles conseguiram gerar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, cada concessionária tem uma, ó. Então, eles plotaram que um consumidor M1, né, teria em média na sua residência 5.000 watts. O M2 teria, né, de 5.000 a 9.000. E aí por aí vai, né? Então você consegue criar esses tipos de consumidores e daí, ó, chegando até esse nível de potência, eu já preciso o quê? Se eu aumentar a potência até um certo ponto, uma fase não vai suportar. Então, eu vou ter que dividir essa responsabilidade. Eu vou ter que usar duas fases para fazer o equilíbrio da carga. E por aí vai, ó. Quanto maior eu vou aumentando a potência, vai chegar um ponto em que eu vou ter que pôr essa carga trifásica, né? Então, do mesmo jeito, existe um critério, né, para você chutar entre aspas, né? É lógico que os clientes, né, os clientes do consumidor, né, do consumidor concessionária, né, os maiores clientes, eles têm projeto. Aí é fácil, né? Eu pego a carga do projeto e ponho num banco de dados e daí eu faço o quê? Eu faço o dimensionamento do quanto a quantidade de transformadores, e de alimentadores que eu vou utilizar para colocar nessa malha de distribuição, né? Então, do mesmo jeito, esse critério, vocês estão vendo que os mesmos raciocínios, eles são usados, só que em maior escala. Quanto maior é a quantidade de carga que eu preciso fornecer para mais clientes, né? Eu pego os mesmos critérios, só que eu aumento ele numa escala o quê? Numa escala maior. Ah, então aqui, ó, o comprimento, ele está setado em quilômetros. A tensão aqui, ó, sempre a tensão que sair aqui, aí vamos supor que eu faça o cálculo aqui para um comprimento, ó, igual aqui está falando aqui, ó. Aí, ó, apresenta resultado, esse critério ó, apresenta resultado satisfatório para a linha de transmissão com dimensão superior a 30 quilômetros. Então, acima de 30 quilômetros, eu já consigo utilizar esse critério de Alfred Steel. Então, a tensão que vai sair aqui vai ser uma tensão, né? Quando eu calcular acima de 30 quilômetros, né? A potência aqui, ó, tá falando, ó, a potência vai ser em quilowatts, né? Então, a potência setada ó, em quilowatts, não, desculpa, quilovolt. Ó, a potência de, ó, tá vendo? Ó, tudo é em quilovolt. O comprimento é em quilômetros. E a tensão sempre vai sair o quê? Em kilovolts, né? Então, eu vou entregar uma tensão nessa linha de transmissão acima de 30 quilômetros, por exemplo, né? De, sei lá, 69, aí dá aqui 69, dá um valor, aí você já sabe que é 69 kV. Então, para eu faço o cálculo aqui, né? Para alimentar aqui uma certa região, né? Uma cidade grande, uma cidade pequena, ou vários estados, né?
Então, eu vou utilizar esse método aqui, né, um dos métodos, né, Alfred Steel, e aí vai sair o resultado, né, em quilovolts. Para não ficar ponta solta para a próxima aula, né, existe um outro critério. E aí esse critério, não sei se vocês estão conhecendo essa equação, ó, raiz quadrada de potência. Aí a potência que nesse caso, ó, ela é em megawatt, ou seja, linhas de transmissões maiores, né? Multiplicado por Z. Lembra que Z é a impedância, né? Lembra que a impedância, ela, por o sistema ser alimentado em tensão e corrente alternada, ela tem uma parte resistiva, né? Equipamentos resistivos, né? E tem uma parte, dependendo aqui, ó, que ela é ou uma impedância indutiva, geralmente, né? Ou reatância, desculpa, né? Ou ela é uma reatância capacitiva. Aí, geralmente, como a maioria dos equipamentos, inclusive até o equipamento de gerar tensão, ele é um equipamento indutivo, né? Uma máquina elétrica, um transformador, por exemplo. Então, essa impedância, ela tem esses elementos. Tem parte de equipamentos puramente resistivos, tem equipamentos indutivos, alguns são capacitivos, mas geralmente, para eu equilibrar essa reatância, eu aplico o quê? Banco de capacitores, aí lembra, né, lá na aula de eficiência energética, para fazer o quê? A correção do fator de potência, para diminuir a energia magnetizante nos barramentos. Então, eu utilizo o conceito de impedância aqui. Não, beleza. Não sei se vocês estão reconhecendo essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula nada mais é do que a fusão. Lembra lá no Goku, né? Ele não faz a fusão lá com o Vegeta? Lembra? A gente tem o quê? A primeira lei de Ohm, que é tensão dividido pela corrente, e a gente não tem aquela equação clássica que a potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então, o que que aconteceu aqui, né? Eu, né, para achar o valor aqui da tensão, por exemplo, eu posso chamar aqui no caso aqui, a corrente, ó, se eu isolar aqui, ó, se eu isolar aqui a corrente, vai ficar, ó, corrente é igual, né? Passa ela para cá, ó, tá dividindo, passa para cá, multiplicando, e aqui o que está aqui em cima passa para cá dividindo, né? Então fica tensão dividido pela resistência, né? Ah, beleza. Aí o que que eu faço? Se eu modificar, ó, pegar agora essa equação aqui e jogar aqui, ó, aí o que que vai ficar? Ó? Vai ficar, ó, potência é igual a tensão, aonde é corrente, eu vou colocar o quê? Ó? Tensão, já que corrente é tensão dividido pela resistência elétrica, né? Em vez de corrente, eu vou pôr aqui, ó, vezes tensão dividido por resistência. Qualquer número multiplicado por ele mesmo vai dar esse número que é ao quadrado. Ah, então se a gente extrapolar aqui, ó, vai dar o quê? Ó, potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Eu não estou aqui dimensionando um sistema de transmissão, né? A partir desse critério da potência natural, né? A potência natural que no final, no consumo aqui, o cliente vai consumir, né? Então, o que que eu faço? Eu vou isolar a tensão aqui, ó. Se eu isolar a tensão, ó, aí vai ser tensão ao quadrado é igual ao quê? A potência multiplicado pela resistência. Agora, ó, se eu pegar a raiz quadrada aqui, ó, se eu jogar a, a variável ao quadrado aqui, ó, para o outro lado, ela vira uma raiz quadrada. Então, vai ficar o quê? Tensão é igual a raiz quadrada de potência multiplicado pela resistência da rede. Como estamos falando de equipamentos em um sistema elétrico de potência majoritariamente em tensão e corrente alternada, eu vou considerar que a resistência ela é o quê? Uma impedância. Por isso que ela é chamada o quê? De potência natural. Então, é basicamente a primeira lei de Ohm unida com a lei das potências elétricas.
E eu poderia até extrapolar aqui, ó, colocar também cosseno de φ, né, que é o fator de potência. E em alguns dimensionamentos, a gente vai ver na matéria aí mais para frente, né, em projetos elétricos de CEP, né, a ANEEL, né, ela recomenda o quê? Igual a gente fez lá no exercício, vocês fizeram, né, no exercício lá de eficiência energética, né, ela recomenda um fator de potência de 0,92, né, que esse fator de potência, né, ele não é o ideal, mas ele é um fator otimizado que você vai maximizar o quê? A potência ativa vai ser praticamente igual, né? Vai ser o mais próximo possível da potência aparente. Consequentemente, eu vou ter o quê? Pouco trabalho resistivo, ou seja, pouco consumo de tensão ou geração de energia magnetizante ou geração de harmônico na rede, beleza? Pessoal, já deu o horário aqui, já extrapolou. Vamos parar aqui nesse ponto e aí na próxima aula nós continuamos aqui com a nossa análise. E aí vamos falar de quê? De projetos, de critérios baseados na NBR 5422, né? De sistemas de transmissão. Beleza? Então vou aqui já vou parar o compartilhamento nosso aqui, né? Vou parar a gravação, então fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula de instalações de sistemas elétricos de potência, beleza?